Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, bem-vindos alunos do 9º ano. Nossa aula de hoje vai ser sobre cartaz de campanha. Vocês já tiveram essa aula lá no primeiro trimestre, certamente já tiveram essa aula em sala, quando estavam presencial lá na escola, e eu sei que vocês conhecem bem a respeito desse assunto. Então, essa aula é mais uma revisão do que qualquer outra coisa. Vamos dar uma olhadinha, então, nos nossos objetivos? O objetivo dessa aula é ler e compreender um cartaz de campanha, identificar a finalidade e o tema, compreender a parte não verbal do cartaz e a sua contribuição para o sentido, compreender a influência das cores no cartaz, isso é importante, analisar informações explícitas e implícitas no cartaz. Para começo de conversa, eu coloquei aqui duas perguntinhas, uma imagem de um arco-íris e duas perguntinhas. Qual é a sua cor preferida? E a segunda é, você sabe o que ela significa? Você já pensou sobre isso? Qual é a sua cor preferida? Que cor você mais gosta? Ou você é aquelas pessoas que gostam de viver colorido, que gostam de todas as cores? Você já pensou sobre isso? Será que as cores, elas significam alguma coisa? Nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse cartaz e vamos pensar a respeito dessas questões. Observem o cartaz. Aqui, nós temos um cartaz que está todo em verde e aí tem uma parte escrita. Primeiro, está escrito dá pé, depois, a sua geração pode mudar o mundo, ok? Esse texto foi tirado do site Conexão Planeta. Vamos refletir um pouquinho. Observe a imagem e pense. A gente já vai retornar à imagem. Que cor é predominante? Que cor que vocês visualizaram ali? Qual foi a cor que mais apareceu? Quais são os elementos verbais e não verbais? Os verbais são as palavras escritas, que têm letra, e os não verbais são os outros elementos, ou seja, as imagens, as cores, até mesmo o tamanho das letras e cores das letras, eles influenciam. O que os elementos não verbais significam? Será que nesse cartaz ele está escrito daquele jeito, com aquela cor, com aquelas imagens? Ele foi escrito assim com algum objetivo? Será que aquilo tem alguma significação no cartaz? Pense um pouquinho a respeito disso. Você conhece esse gênero textual? Se você é um aluno atento, já faz anos que você tem tido aulas sobre cartazes. Você já aprendeu isso no 6º, no 7º, no 8º ano. E agora nós vamos rever essa questão. E hoje você, um leitor mais maduro, vai conseguir olhar para esse cartaz com outro pensamento. Vamos ver então. Você sabe para que ele serve? O que o texto verbal significa? Nós vamos observar todas essas questões na aula de hoje. Então, esse cartaz que a gente viu é um cartaz de campanha. Você sabe para que serve um cartaz de campanha? Ele é diferente dos outros cartazes? Será que existem outros tipos de cartazes? Você já pensou sobre isso? Existem sim, existem cartazes de aviso, existem cartazes de venda, existem cartazes informacionais, existem cartazes para um monte de coisa. Você já fez um cartaz na escola? Você lembra que você fez aquele cartaz para apresentar um trabalho, etc. Era um cartaz diferente. O cartaz de campanha, ele serve para divulgar uma campanha. E o que é uma campanha? Você sabe disso? Daqui a pouquinho, já no mês que vem, nós vamos iniciar a campanha eleitoral. O que é uma campanha eleitoral? Então, quando uma pessoa decide se candidatar, nesse caso vai ser a prefeita vereador, ele faz uma divulgação daquilo que ele pretende fazer. Então, ele quer que o maior número de pessoas fiquem sabendo que ele é candidato, fiquem sabendo das propostas dele e queiram. Ele quer convencer essas pessoas a votarem nele. Então, a campanha é o quê? Uma divulgação de algo, de uma ideia, para tentar convencer os outros
a participar de alguma coisa, tentar convencer essa pessoa a agir de uma forma diferente ou a, por exemplo, na campanha eleitoral, a votar naquele determinado candidato. Será que esse é o caso do cartaz de hoje? Vamos pensar um pouco. Um cartaz é um texto produzido para ser fixado em espaços públicos, seja no ambiente online ou em espaços físicos. O que isso quer dizer? Que esse cartaz ele pode ser de papel, ele pode estar pendurado em algum lugar ou ele pode ser um banner que você viu online também. Ele funciona da mesma forma, tá? O objetivo de um cartaz é trazer um tipo de informação, mas de maneira a chamar a atenção do leitor para vender um produto ou até mesmo incentivar um comportamento. Então, o objetivo de um cartaz não é só informar, na maioria, um cartaz de campanha principalmente, na maioria das vezes é convencer alguém de algo, ou convencer uma mudança de comportamento, convencer alguém a comprar um determinado produto, ok? O exercício número 1. O objetivo desse cartaz é vender um produto ou motivar um comportamento. Justifique suas respostas. Você vai justificar, você vai escrever lá, o objetivo desse cartaz é tal, por isso, isso e aquilo. Tem que justificar. Então, não adianta você responder porque sim. Não vale, tá? Eu volto daqui a pouquinho com vocês.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver aqui. Nesse caso, o objetivo do cartaz é motivar uma mudança de comportamento. Isso pode ser observado porque não há nenhum produto vendido. O slogan ou frase motivadora também comprovam esse fato, ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho do gênero cartaz de campanha, especificamente o cartaz de campanha. Acompanhe aqui comigo. Ele é muito usado em propagandas publicitárias, é encontrado facilmente pelas ruas. Também é visto em escolas, restaurantes, entre outros locais. A parte não verbal, que é aquela parte que a gente já falou, que não é escrita, que é as cores, que são as imagens, é muito importante, pois também possui sentido, mesmo sem palavras. Nesse caso, a cor verde remete ao leitor a uma imagem interna, faz o leitor recordar momentaneamente algum sentimento relacionado àquela cor. E você? Quando você viu a cor verde do cartaz, o que você pensou? Essa cor, ela levou você a refletir a respeito de alguma coisa. Sobre o que será? Vamos observar? De acordo com Eduardo Figueiredo, e esse rapaz é um publicitário, trabalha com propaganda, ele disse o seguinte, ele trabalha no site Marketing Moderno, ele disse que as cores exercem um papel psicológico importante. O que é um papel psicológico importante? Ele vai agir no seu inconsciente. O que isso quer dizer? Ele significa alguma coisa, ele traz um sentimento para você, mesmo que você não pense nisso naquela hora. Na hora que você bateu o olho, você leu o que estava escrito, você pensou em alguma coisa e aquilo trouxe um sentimento para você, só que a maneira como você reagiu àquele cartaz, ela foi pré-determinada através da escolha das cores. Vamos ver aqui? Utilizando-se delas para despertar, elas são usadas para estimular, acalmar e, no caso da propaganda, vender. Utilizando-se delas para despertar sensações, atrai e influencia na escolha. A publicidade e propaganda não vende, por assim dizer, mas busca criar estímulo para levar o cliente até o produto ou serviço. Nesse caso, pessoal, o que acontece? A cor, ela vai criar estímulos em você. Entende? Existem estudos, inclusive, para arquitetos, para pessoas que fazem propagandas. Por que você acha que algumas lojas escolhem tal e tal cor? Vocês já viram? Às vezes, se você for estudar as cores para pintar o interior da sua casa, cada uma significa alguma coisa. De acordo com o Eduardo Figueiredo, que é essa pessoa que a gente consultou aqui nesse site, nós temos aqui uma listinha de cores e o significado de cada uma delas para a publicidade. Vamos dar uma olhadinha? E aqui eu quero ver se você selecionou a sua cor favorita e o que ela significa. Vamos ver? Então, o vermelho significa paixão, coragem, força, fartura, motivação e fama. O rosa significa amor, doçura, felicidade, elevação, ternura e sedução. O laranja, ele traz entusiasmo, exuberância, graça, interação, alegria e fascinação. Já o verde, ele indica harmonia, recomeço, saúde, natureza, crescimento, que está escrito errado ali, que é com C, prosperidade. O amarelo, ele indica... o amarelo é a minha cor favorita, viu, pessoal? Não sei se é a sua, mas eu adoro o amarelo. Apesar de hoje eu tô de verde, e o azul também do nosso jaleco, mas o amarelo é a minha cor favorita. Ele demonstra otimismo, foco, comunicação, inspiração e fidelidade. O ouro indica riqueza, luxo, abundância, influência, sabedoria. Já o azul indica imaginação, calma, serenidade, relaxamento, compaixão. O violeta indica paz, intuição, devoção, respeito. O marrom, praticidade, paciência, confiabilidade. E o preto indica elegância, proteção, inteligência, satisfação, força e astúcia. O branco indica pureza, inocência, fé e benevolência. Alguns desses eu acredito que você já tivesse visto. E esse slide vai ficar para vocês consultarem depois. Se ficou alguma dúvida, você retoma a leitura, tá? Você pode também pesquisar mais sobre esse tema. Qual a significação das cores verdes que predominam no cartaz?
Você já pensou nisso? Na hora que apareceu a cor verde ali, você, acho que naquele cartaz significa tal coisa. Vamos ver aqui. Letra A, representa o produto que vai ser vendido? Letra B, representa as cores de uma empresa ou de uma ONG? Letra C, representa as cores da natureza, as árvores, por exemplo? Letra D, não tem representação alguma. Eu vou deixar vocês pensando e retorno daqui a pouquinho. Conseguiram responder, pessoal? Vamos ver aqui? Observem, neste caso, representam as cores da natureza, as árvores, por exemplo, inclusive tem ali uma plantinha de árvore. E esses cartazes que são verdes e tem ali uma imagenzinha de natureza, eles sempre vão remeter à natureza, à tranquilidade da natureza ou à preservação da natureza. Revejam ele aqui, ó. Nós temos ele todo verde, com as letras em branco, temos uma mudinha de árvore aqui, temos a logo da ONG que tá propondo essa campanha, mas o cartaz em si é todo verde, para ele nos trazer essa noção de natureza. Exercício 2. Além das cores, que outros elementos não verbais podem ser observados no cartaz e contribuem para a compreensão do texto, chamando a atenção do leitor? Vamos ver se você está prestando atenção, porque eu acabei de falar. Eu vou dar um tempinho para você rever e já retorno com vocês.
Será que você conseguiu responder corretamente? Vamos observar? Neste caso, a gente consegue observar lá no cartaz uma muda de planta ainda jovem crescendo na terra. E eu não coloquei aqui, mas lá em cima nós temos o logo da empresa, da ONG, né? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção na mudinha de planta. E nós vamos observar uma questão agora. Nós temos um quiz. Releia o slogan, sua geração pode mudar o mundo. Qual a relação entre esta frase e a imagem da plantinha apresentada no cartaz? Será que tem alguma relação? Gente, num cartaz em que se tem tão pouco espaço para passar uma mensagem, tudo tem relação. Tudo tem significação. Então, sempre preste atenção nisso, tá? Quando você for ler um cartaz. Letra A, não há relação alguma? Letra B, a planta representa mudança? Letra C, a planta jovem representa sua geração, indicando a relação com o público jovem? Ou letra D, o verde representa o mundo? Vou deixar você pensar um pouquinho, inclusive agora há pouco eu já tinha dado a resposta. Gostaria que vocês refletissem sobre e nós já retornamos. Você conseguiu responder essa? Vamos analisar aqui? Na verdade, ali, a planta representa mudança, a gente até poderia pensar. Mas, como tem a palavra sua geração e tem uma plantinha jovem, qual é a relação que está estabelecida ali? A relação é entre a planta, que é jovem, e o sua geração, que são as pessoas que estão crescendo, são as pessoas que estão em desenvolvimento. O verde representa o mundo? Nesse caso, não tem muito a ver, não. Então, correta a letra C, planta jovem representa a sua geração, indicando relação com o público jovem. Vamos refletir.
Sua geração pode mudar o mundo. Nessa imagem, podemos observar uma planta jovem, que pode representar a sua geração, que neste caso são os jovens. A planta crescendo representa a mudança e a terra pode representar o mundo. Muito bem. No exercício número 3, eu tenho aqui para você observar esse desenho. Observe essa outra imagem, o que ela representa. Então, tem uma árvorezinha, está escrito uma iniciativa, um pé de quê? Eu quero que você me diga o que essa imagem representa. Pense um pouquinho, responda aí no seu caderno e nós já retornamos. Você conseguiu observar bem essa imagem? Vamos ver aqui então. O símbolo é o logotipo de uma ONG chamada Um Pé de Quê? E ele representa os criadores do cartaz da campanha. Então aqui, quando tem escrito uma iniciativa,
ou criação de, quer dizer que é o órgão que está criando. Nesse caso é uma ONG, organização não governamental, que chama-se um pé de quê, tá? Agora o nosso próximo quiz. Pelo que você pôde observar no texto, qual é a atividade principal da ONG Um Pé de Quê? Professora, mas não está falando isso aí no texto? Não está mesmo. O que você tem que fazer aqui é pensar no seguinte, no todo do cartaz. Então, eu tenho um cartaz verde com uma mudinha nascendo, aí eu tenho escrito lá, sua geração pode mudar o mundo, e eu tenho a logo de campanha de uma ONG, que eu que disse para vocês que é uma ONG, né? Mas eu tenho uma logo de campanha com uma árvorezinha, e o nome do órgão que faz a campanha é Um Pé de Quê? Pense nisso. Isso não está explícito no texto, não está escrito, mas você, como leitor ávido que é, como leitor inteligente, leitor esperto que você vai conseguir matar essa rapidamente. Letra A, vender mudas de árvores. Letra B, multar pessoas que cortam árvores. Letra C, promover campanhas e ações que defendem árvores. Ou letra D, fazer pinturas de árvores. Qual você acha que é a correta? Pense um pouquinho e nós já voltamos. Vamos verificar a resposta? Neste caso, é promover campanhas e ações que defendem as árvores. Como que a gente pode saber disso? Nós podemos saber disso porque essa informação está implícita. Se fosse, ali está dizendo em mudar o planeta. Lembra que em algumas aulas passadas a gente falou em conhecimento de mundo? Quantos cartazes desse você já não viu na TV? Quantas campanhas que pretendem aí salvar o planeta? Quando se fala em salvar o mundo, salvar o planeta, mudar o mundo, isso sempre está relacionado a questões de meio ambiente, a questões de cuidar do meio ambiente. Então, nesta daqui, pelo seu conhecimento de mundo, pelo que estava escrito ali na campanha, dá pra gente saber que eles não estão vendendo árvores. Porque se eles estivessem vendendo, eles dariam outras informações, do tipo, compre tal árvore assim, assim. Ali não tem nenhuma dessas. Então, está óbvio para nós, apesar disso não estar escrito no texto, está óbvio para nós que essa campanha busca promover ações que defendem as árvores. Essa ONG, Um Pé de Quê, promove campanhas que defendem as árvores, ok? Então, para fixar, a parte não verbal de um cartaz apresenta imagens e cores que trazem relação com o que quer ser passado.
Os conteúdos são atraentes para chamar a atenção das pessoas. Nesse gênero, tudo significa as cores, as imagens, a disposição dessas imagens no cartaz, até as cores e as formas das letras. Então, lembre-se, no gênero cartaz de campanha, tudo que está ali está colocado com um objetivo, que é divulgar aquela campanha. O objetivo é impactar o público leitor. Logo, tanto as cores como as letras, os desenhos, as imagens, eles estão colocados ali também para criar no leitor algum tipo de sensação, para criar um impacto, para trazer a atenção do leitor. Lembre-se que sempre que você vê um cartaz, esse cartaz te chamou. Como assim, professor? O cartaz fala? Não, não é que ele fala. É que as pessoas que idealizaram esse cartaz, elas pensaram minuciosamente em questões para chamar a sua atenção. É por isso que quando você for fazer um cartaz, você não pode só fazer de um jeito que fique bonito. Ah, isso aqui, dessa cor aqui eu gosto. Você tem que chamar a atenção das pessoas. Você tem que fazer com que essas pessoas fixem a atenção em você. É por isso que é feito um cartaz. Senão, vai ser um papel que vai ficar lá colado na parede e não vai chamar a atenção de ninguém. Logo, na produção de cartazes, principalmente em um cartaz de campanha, há que se ter cores e imagens que prendam a atenção do público, que chamem a atenção do público, ok? Nós temos aqui mais um quiz. Qual é a significação da parte não verbal desse cartaz que nós vimos? Chamar a atenção do leitor para a preservação da natureza? Conscientizar o leitor acerca do desmatamento? Promover o plantio de árvores ou divulgar a marca da ONG? Essa aqui não tá tão fácil, gente, ela tá meio confusa. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho e nós já retornamos. E aí, conseguiram responder? Nessa pergunta, você tem que prestar atenção no enunciado, porque aqui várias delas parecem corretas. Vamos voltar à leitura? Qual é a significação da parte não verbal do cartaz? Lembrem-se ali que a parte não verbal são as imagens, são as cores, a disposição do cartaz, das coisas que estão escritas. Então, esta parte não verbal tem um objetivo, que não é o objetivo total do cartaz, ela faz a sua parte ali. Então, vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra A, chamar a atenção do leitor. Então, por que as outras, olha ali, conscientizar o leitor acerca do desmatamento? Isso aqui é o motivo do cartaz todo. Mas se tivéssemos ali somente a parte verde e as imagens, isso não conscientizaria ninguém. Então, por que ali o objetivo da parte não verbal é chamar a atenção do leitor? Porque essa parte de prender a atenção do leitor, de fazer com que o leitor prenda os olhos no cartaz, ela é atribuída à parte não verbal. Às vezes também pela frase, pelo slogan, mas nesse caso, a parte não verbal é a que contribui para que o leitor seja chamado a ler esse cartaz. Então, você vai ver de longe ali um cartaz verde com uma plantinha. Ah, eu acho que eu vou ler esse cartaz. Então, pessoal, aqui a pergunta era: qual é o objetivo da parte não verbal? Professora, mas o objetivo do cartaz não é conscientizar o leitor? Sim, mas é que não foi essa a pergunta. O objetivo da parte não verbal, ou seja, o objetivo da parte da cor, o objetivo da parte da imagem,
do jeito que está escrito. Essa é a parte não verbal. Por isso que a correta é a letra A. Muito bem, pessoal? Tanto a letra C como a D também são atribuições do cartaz. No entanto, não eram atribuições da parte não verbal. Ok? Então, resumindo, na aula de hoje, nós analisamos a parte não verbal de um cartaz, compreendendo a significação implícita nas imagens e cores e a sua contribuição para a significação geral do cartaz. O que isso quer dizer? Que toda vez que você vê um texto, esse texto não é só o que está escrito. Se ele vier acompanhado de imagens, você tem que prestar atenção nas cores, principalmente se esse texto for publicado, vamos dizer que ele está sendo publicado na internet, num jornal, numa revista, num cartaz. Esse texto ele foi pensado para ser daquela forma por um motivo. Aquilo foi feito daquela forma para chamar a atenção com uma finalidade. Por isso que você tem que prestar atenção a todos os detalhes, principalmente se ele vier acompanhado de imagens, de cores, se tiver alguma coisa de diferente ali naquele texto que não era usual, você precisa prestar atenção nisso, porque tudo isso contribui para o significado. Então, o texto não é só a parte escrita, pessoal. O texto é o todo significativo. Você tem que prestar atenção em tudo que está em torno do texto. Ok? Gostaria de lembrar vocês que o registro da frequência, ele é feito através do clique no link do número 1. Então, para registrar a sua frequência, tem que clicar lá na número 1, realizar a atividade e enviar. Se você não fizer isso, a sua frequência não vai ser contabilizada, ok? Então, depois de clicar aí nesse link, você já está aí com a tua presença garantida. Agradeço hoje a audiência de vocês, aguardo para a próxima aula. Muito obrigado e até mais!